Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer um validador de CPF e CNPJ no Flutterflow. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative as notificações para não perder mais vídeos aqui do canal, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, direto aqui para nossa tela. Já temos aqui, como você pode ver, uma interface que eu já deixei definida aqui no Flutterflow. Ela vai estar aí nos comentários, tá? Para você poder clonar se você quiser esse projeto. Aqui eu também vou deixar este custom code aqui que a gente vai usar no nosso validador, né? Aqui eu já vou fazer a validação do CPF e do CNPJ juntos. Se você quiser separar, depois você pode separar, mas eu vou fazer ela aqui junto. Então eu vou validar CPF e CNPJ na mesma ação. Isso para a gente economizar ação, economizar tempo e tudo mais. Vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é vir aqui no Custom Code e criar uma Custom Action, tá? Essa Custom Action, o nome dela vai estar aqui embaixo. Vai se chamar Validate CPF ou CNPJ. Eu gosto de colocar os nomes em inglês porque facilita depois na hora da edição. Então, aqui eu vou copiar a nossa Custom Action e vou inserir ela aqui no meio desses dois comentários em verde que o Flutterflow já gera aqui para você, certo? Feito isso, você vai adicionar a dependência. A dependência vai estar aqui embaixo, você pode só copiar ela aqui e colar ela aqui, certo? Clica aqui nesse botão verde para poder informar que essa dependência no código, salva a ação. Ele vai perguntar se você quer mesclar os parâmetros do código com os parâmetros da sua configuração do Custom Code. Você vai colocar aqui sim. Feito isso, você vai clicar nesse botãozinho aqui para poder compilar o seu código e verificar se há erros. Essa compilação aqui, ela costuma demorar um pouquinho, mas se não deu nenhum erro aqui, nenhum warning aqui, significa que está tudo certo. Depois, se você sair dessa página e der um warning, você vê qual é o erro. Mas no nosso código aqui ele não vai ter erro nenhum, ele já está configurado certinho. Eu vou te explicar esse código aqui para não ficar dúvida. Essas duas primeiras linhas aqui estão importando a biblioteca para validar o CPF e o CNPJ. Eu já deixei comentado para você já ter uma noção do que a gente está fazendo. Essa função aqui é para remover. Ele vai usar o regex para remover caracteres especiais. Então, por exemplo, se você mandar o CPF com ponto, traço, ou CNPJ com ponto, traço, barra, ele já vai remover isso tudo para a gente e a gente não precisa tratar isso no front-end. Aqui, essa primeira função aqui é a função para validar o nosso CPF ou CNPJ. Então, aqui ela está pegando a string que foi limpa, que no caso é a string que a gente está passando aqui no argumento. Ela está limpando ela aqui, tirando ponto, barra, qualquer caractere especial. E a gente está puxando ela aqui e definindo o nome dela como cleaned string, certo? Aqui, o que eu estou fazendo? Se a string que foi limpa ela for menor ou igual a 11 caracteres, ele vai considerar um CPF. Se for maior ou igual, né? Aliás, se for maior do que 11, ele vai considerar um CNPJ entre 12 e 14 caracteres. E caso ele tenha mais de 14, ele não vai considerar como válido e já vai retornar o resultado como falso. O resultado, eu optei por colocar ele booleano, ou seja, true or false, que fica mais fácil da gente tratar isso no front-end quando a gente estiver validando o CPF, certo? Então vamos lá. Colocado aqui o seu código, você vê aqui que ele já deu como tudo certo. Eu vou vir aqui. Eu coloquei dois text field aqui na nossa tela, no nosso canvas. Esse text field, esse primeiro aqui, eu configurei uma máscara para ele. Então, se a gente descer aqui na lateral direita, você vai ver o keyboard type, né? O tipo de teclado é number, ou seja, número. Então, ele vai usar esse teclado, ele só vai usar números, ele não vai permitir letras. Aqui em máscara, eu coloquei custom e coloquei uma máscara para números de CPF. Então, por exemplo, a máscara de números é sempre o cerquilha. Então, você vai usar aqui o cerquilha, que é esse hashtag, né? Nós conhecemos como hashtag. Eu vou colocar aqui a máscara como a gente costuma ter do CPF, né? Que é 3 cerquilhas, 3 cerquilhas,
mais 3 cerquilhas, um traço e mais 2 cerquilhas. E ficando dessa forma aqui, a gente consegue validar aí o CPF, né? Fazer uma máscara para ele. O CNPJ, eu também já mascarei como CNPJ, já te mostrei como faz no CPF, você pode só fazer aqui do jeito que você quiser no CPF, no CNPJ. Eu poderia colocar aqui um botão único e validar isso com condicional, caso tenha mais de 11 caracteres ou caso um input esteja vazio e outro não, mas eu preferi colocar 2 botões aqui para te explicar melhor aqui nesse vídeo, certo? Então aqui no botão de validar CPF, eu vou vir aqui nesse botão, vou clicar aqui para a gente inserir uma ação nesse botão, vou clicar aqui em Open e vou adicionar ação. O que essa ação vai fazer? Essa ação ela vai executar um custom action, que vai ser o validate CPF ou CNPJ. No caso, esse botão que eu estou fazendo é o validar CPF. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o valor, widget state, e vou selecionar CPF, certo? Aqui ele já está validando o nosso CPF, que está dentro do nosso test field CPF. Para eu te mostrar isso daqui, eu vou colocar aqui uma saída chamada CPF validado para eu poder te mostrar se ela foi validada ou não. E como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar outra ação aqui, que vai ser uma notificação. Essa notificação ele vai informar para a gente se o CPF foi validado ou não, certo? Informational Dialog, é isso que eu vou usar. Então aqui no título eu vou colocar se o CPF é válido ou não. Como que eu vou fazer isso? Aqui em valor, eu vou clicar aqui e vou colocar conditional value, ou seja, se ele for uma coisa, faça. Então, se, aí eu vou pesquisar aqui a saída da ação que a gente acabou de criar, que é o CPF validado. Se o CPF validado for igual a true, que é o caso aqui, né? Como você não colocou, se você marcar essa opção aqui, né? Apply opposite statement, ele vai considerar que isso daqui é falso. Então, por exemplo, se eu quisesse, se o CPF não for válido, faça isso, ou se o CPF for válido, faça tal coisa. Então, aqui no caso, ele é válido, eu estou considerando que isso daqui é true. Então, se ele for válido, eu vou retornar CPF é válido. Else, ou seja, se não, ele vai ser CPF inválido. Dessa forma, se o CPF for validado e ele for válido, ele vai retornar para a gente que é um CPF válido. Se ele for inválido, ele vai retornar que é inválido. Isso daqui é a única coisa que a gente precisa para essa aula aqui, até porque é só uma aula de validação de CPF. Eu vou copiar essa ação aqui, eu vou usar a mesma coisa no... Deixa eu copiar aqui ela inteira. Eu vou usar a mesma coisa aqui no botão de CNPJ. A única coisa que eu vou alterar aqui é o widget da onde ele está vindo isso daqui. Então eu vou selecionar aqui o widget state CNPJ. Ele vai pegar os dados do CNPJ para validar, certo? Aqui eu vou alterar o output dessa ação para CNPJ validado. Aqui no Informational Dialog, como a gente já copiou, ele está vindo aqui com CPF validado. Só que a gente vai trocar isso daqui, vai colocar para o CNPJ. Aqui eu vou alterar também, CNPJ é válido, CNPJ inválido, certo? Feito isso daqui, tá pronto, você não precisa modificar mais nada. O código ele funciona dessa forma, você usa condicional, se ele é válido ou não, para poder tratar isso no seu back-end, certo? Então vamos lá, eu vou iniciar aqui o teste da nossa aplicação. Eu já deixei aberto aqui um gerador de CPF e eu vou pegar um CNPJ válido aqui também para a gente fazer o teste. Enquanto carrega aqui nossa aplicação, eu já volto. Então vamos lá, eu estou aqui com a nossa aplicação já carregada, o nosso validador. A primeira coisa que a gente vai validar aqui é o CPF. Então eu vou gerar aqui um CPF aleatório, vou copiar esse CPF. Você pode ver que ele é válido aqui no gerador. Ao clicar aqui, eu vou colar o CPF. Você vê que ele já entrou aquela máscara que definimos anteriormente. E ao clicar aqui em validar CPF, ele está me informando que o CPF é válido, porque esse CPF ele foi validado no nosso Custom Action. Então, se eu colocar o CPF errado aqui, por exemplo, eu troquei o número 2 aqui por 1.
Ao clicar aqui em validar, ele já verificou que esse CPF é inválido. E isso serve para qualquer número que eu digitar aqui. Então, se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e verificar novamente, ele vai verificar que é inválido. Eu vou gerar um novo CPF válido aqui, ó. Vou copiar esse CPF, vou jogar aqui e ao clicar aqui em validar CPF, ele já validou esse CPF. E eu copiei aqui já um CNPJ para a gente testar, que é o CNPJ do Banco Bradesco. Então, se eu jogar esse CNPJ aqui embaixo, clicar aqui para validar o CNPJ, ele já verificou que o CNPJ é válido. Mesma coisa se eu trocar os números aqui desse CNPJ e ele não for válido, ele vai retornar que é inválido. Então é isso. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado com essa aula. Se você gostou, deixa aquele like. Vê os outros vídeos aí no canal. A gente tem um vídeo bem legal aqui. Tem um vídeo de sincronização offline. E os próximos vídeos também vão ser muito legais. Eu tô para lançar aí mais 2 vídeos, que no caso vai ser a aula sobre Pix do Mercado Pago, Pix do PagSeguro e cartão de crédito do Mercado Pago e PagSeguro, certo? Essas próximas aulas serão lançadas posteriormente, então acompanhe aí no canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!